Posição não é lugar para se estar, mas ser. E quando se está numa posição, o primeiro pensamento que nos vem, que nos remete à consciência da coletividade, da assistência, é a simplicidade de todos os títulos, entre ego, vaidade, rótulos, codinomes que se pode receber uma pessoa. Geralmente se percebe-se que a essência se perde, né? Quando você diz a uma pessoa quem ela vai afirmar sua categoria, sua posição, tudo aquilo que ela vive e não vive ao mesmo tempo. O interessante é quando você pergunta a uma pessoa quem você é, ela diga eu sou eu, na busca da compreensão de quem sou eu. Compreender quem eu sou é uma tarefa fácil? Jamais será uma tarefa fácil. E eis que ao longo dos meus 53 anos, mais de 35 a 40 anos, 45 anos mais ou menos de busca, eu me entendo que desde cedo eu me doei à compreensão, à busca, eu tento me conhecer, mas ainda descubro muitas coisas das quais eu não conhecia. Dentro de todos esses rótulos de título, a manjedoura continua nos chamando, nos direcionando, nos mostrando o caminho dentro da simplicidade. Uma manjedoura de madeira com palhas, nos dando sentido e direção. Sentido que da madeira, a madeira foi uma árvore plantada, a qual já foi semente, e as suas raízes atingiram o profundo do solo na busca da água para a sua existência. E que após ser trabalhado pelo homem, se tornou uma manjedoura, um coxo. E nesse coxo se oferece o quê? Alimento. O capim pode subentender que seja a palha do trigo, que seja a palha do arroz, seja qual for. É alimento. Então a manjedoura continua nos dando sentido, direção, subsistência, caminho e alimento. Quem se esconde atrás de rótulos se perde e não se encontra. Talvez viva uma vida inteira sem entender quem jamais ele foi de verdade. E chegará no seu leito de morte, deitar-se-á com o paletó de madeira, descerá à terra sem jamais entender quem ele foi. Outros que ficarão darão entendimento, e cada um com seu juízo, com a sua compreensão, seu grau de conhecimento e memória, dirá quem ele foi e quem ele não foi. Isso não importa. O que importa é que o indivíduo encontre em vida quem ele realmente é. Isso tem uma profunda significação. Tem um sentido muito profundo. Compreender quem sou eu nessa realidade diz muito. Às vezes as pessoas olham só pelo lado dos problemas, dos acontecimentos, mas eu aprendi que a tempestade vem para aqueles que suportam a tempestade. Os melhores barcos são aqueles que resistem às tempestades, não são aqueles que ficam no cais. Os melhores homens, as melhores mulheres são aqueles que enfrentam a tempestade em silêncio. Olham para o alto, veem uma brecha de luz e diz: Senhor, eu confio em Ti. Ainda que as ondas se batam no meu barco, ainda que a tempestade grite, ainda que o vento assopre, eu confio em Ti. Seja o que acontecer comigo, estará nas Suas mãos e será da Sua eterna confiança. E nisso eu confio e espero. Quanto desapego. Quanto mais apego eu tenho, mais escravo eu sou e menos livre eu sou. As pessoas precisam desapegar não no sentido de não ter as coisas, você pode ter as coisas, mas a grande pergunta, eu realmente preciso disso? Eu preciso estar nessa situação? Eu preciso ser isso que se apresenta? A pergunta é essa, eu preciso? Geralmente a pergunta não é essa, a pergunta é eu preciso. Geralmente aquele que você precisa fica num armário guardado, ou numa prateleira, ou num canto, pro resto da vida mofando. Quantas coisas há nossas casas morfando pelos cantos, sem jamais terem a sua utilidade por completa. Talvez foram usadas uma vez, duas vezes, três vezes, e ficam lá. E eu preciso de mais. Mas o que? Essa fome termina quando? Essa fome termina quando eu olho para mim e digo,
eu não preciso disso. Muitas pessoas se endividam porque precisam de muitas coisas que não precisam e acham que precisam. Porque é status. É status ter, mostrar, ver. Quando a excelência da vida nos mostra que o status não é ter, é usufruir do necessário. E o necessário nos molda dentro da simplicidade daquilo que eu realmente preciso. Se falam do vício do álcool, das drogas, mas o maior vício é aquele da fome. A fome humana de muitas coisas que nunca se acabam. Desejo a você, a seja quem for que estiver ouvindo esse vídeo, olhe para dentro de si, ouça suas vozes interior, ouça seu estômago, o que realmente eu preciso, com qual velocidade eu como, com qual velocidade eu digero, estou digerindo as coisas, o que estou evacuando, o que não estou evacuando. Isso diz muito? Diz. Mas você só saberá se você olhar para dentro de si, esquecer lá fora, esquecer os outros, e olhar para você e ver que você é um templo sagrado. E no templo sagrado as coisas são tratadas com ordem, decência, disciplina, zelo e direção. Paz e bem.